Eu fico revoltado, indignado mesmo, e ter que fazer um vídeo desse aqui. A gente tem tanta coisa importante para falar, tanta coisa útil, e acaba perdendo tempo com um assunto nada a ver, inventado por gente ruim, gente que vive da mentira. E quando eu digo vive, eu estou sendo literal, tá? Eu estou falando de gente que ganha dinheiro com a mentira, gente que ganha voto com a mentira, acaba eleito e vai ganhar salário de marajá, que a gente paga com os nossos impostos. E se fosse só o salário ainda estava bom, mas tem auxílio disso, auxílio daquilo, tem verba de gabinete, um montão de assessores muito bem pagos. Para você ter uma ideia, um deputado federal custa mais de 2 milhões de reais por ano. Um deputado. E eles são 513, fora os senadores que são 81. E aí, sem generalizar, porque existe sim político honesto, tem uma galera que se elege contando mentiras e ocupa cargo que custa essa fortuna pra gente. E faz lei e ajuda o povo? Nada. Passa 4 anos mentindo, criando pânico para enganar principalmente as pessoas mais simples. Gente que tem tanto trabalho para fazer que não tem tempo de ler jornal e se informar direito. Aí essas pessoas vêm aqui na rede social tentar se distrair um pouco, descansar a cabeça e acabam caindo de gaiato na armadilha. Isso é ou não é revoltante? Você até desculpa o desabafo, tá? Mas vamos para o tema do vídeo. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. Senta aí o dedo no like, engaja comigo e ó, vamos nessa. Seguinte, voltou a circular aquela história de que o governo vai confiscar a poupança das pessoas. Essa história saiu da boca de um deputado federal, um extremista, que tinha que estar na cadeia, mas está na Câmara. É um sujeito que usa a rede social só para mentir. Ganhou a eleição fazendo isso. E quanto mais ele mente, mais ele aparece. E é por isso que eu não vou dar aqui uma propaganda de graça para ele, não. Eu vou desfazer a mentira e só. Qual que é a história? Em maio do ano passado, o Lula participou de uma cúpula de países sul-americanos e falou a seguinte frase: nós precisamos colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando bancos de desenvolvimento, como o CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Para muita gente, a única palavra conhecida nessa frase é poupança. Então, esse deputado, junto com um monte de outros extremistas iguais a ele, pinçaram essa palavra da frase, desvirtuaram completamente o sentido dela e começaram a espalhar dizendo que o governo pretende confiscar aquele seu dinheiro que está guardado lá na poupança, que não tem nada a ver com a poupança mencionada pelo Lula. É claro que isso apavora as pessoas, né? Principalmente quem lembra do confisco feito pelo Collor. Na época teve até caso de suicídio no Brasil por causa disso. Imagina, você trabalha sofrido para guardar um dinheirinho, aí vem o governo e toma. Só que isso é uma mentira deslavada. Isso já foi desmentido na época. Mas de tempos em tempos a mentira volta. A rede social é desse jeito. É por isso que precisa de regulação. A poupança regional mencionada pelo Lula é o dinheiro que os países mantêm nos bancos de desenvolvimento. O que é isso? Não são esses bancos onde a gente vai, saca dinheiro, paga a conta. Não tem dinheiro de pessoa física nem jurídica lá. Só tem dinheiro de governos e esse dinheiro é usado para financiar obras públicas de prefeituras, de estados, do próprio governo federal, financiar empresas que querem aumentar a produção, ampliar instalações, comprar máquinas novas. Só servem para isso. Todo país tem um banco de desenvolvimento. O Brasil tem o BNDES. Olha o exemplo que eu achei na internet. A prefeitura de Atibaia pegou 250 milhões emprestados com o banco Fomplata para fazer obra de saneamento, anti-enchente, asfalto e várias outras. E foi exatamente isso que o Lula disse na fala dele. Precisamos usar melhor os nossos bancos de desenvolvimento para financiar o crescimento da América do Sul. Só. Não tem nada a ver com a nossa poupança. Além desse deputado, um vereador de São Paulo que costuma perseguir cristãos também divulgou essa mentira. Só o deputado e o vereador tiveram milhões de visualizações com essa história absurda. E eu fui ler alguns comentários e fiquei chocado com a quantidade de pessoas assustadas, apavoradas, com medo de perder o dinheiro que está guardado no banco. Sim, por mais absurdo que pareça, muita gente acredita. E é assim que eles conseguem votos, que eles conseguem PIX e outras vantagens financeiras. Aí chegou o fim do ano, em novembro,
e o Haddad declarou para a imprensa que podia ter que bloquear 23 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal. E esses mesmos mentirosos profissionais começaram tudo de novo. Olha aí, não estou falando, vai confiscar tua poupança. E engana mais uma leva de desavisados. O Haddad só disse que o governo pode ser obrigado a economizar 23 bilhões do orçamento do governo para não estourar as contas públicas. O que a sua poupança tem a ver com isso? Nada. Até porque depois que o Collor confiscou a poupança de todo mundo, o Congresso incluiu na Constituição um artigo que proíbe qualquer governo de tentar confiscar o patrimônio das pessoas. Mesmo que ele queira, não pode. Então a sua poupança está segura. Ninguém vai mexer nela. As pessoas que falam em confisco da poupança estão mentindo para te deixar apavorado. E quando você fica apavorado, aí eles se apresentam como os únicos que podem combater esse problema. E é assim que tanta gente vota nesses mentirosos, achando que eles são salvadores da pátria. Mas eles são só isso mesmo, mentirosos.